Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Henrique Lima e eu queria ser um zumbi para não lembrar de filme ruim. E eu sou o César Gomes e eu ainda estou esperando uma adaptação de Crash. E no tema de hoje nós vamos falar das piores e das melhores adaptações de games para o cinema. Mas, Henrique, é tanta coisa ruim que não dá pra gente fazer isso sozinho. Então nós chamamos alguns convidados para ajudar a gente a meter o pau nesses filmes. Mas antes Certo? disso, chama a vinheta. Como você Sozinho. bem disse, hoje temos grandes amigos aqui para falar sobre coisa ruim e coisa boa, porque cinema é isso, né? Ao nosso canto esquerdo ali embaixo, a gente tem o Guilherme. Guilherme, boa tarde, né? A gente está gravando 4 horas agora. Boa tarde para você. Boa Se tarde. apresenta aí, meu amigo. Opa, tudo bom? Guilherme. Gente, se assim como eu, vocês também já mataram o Yoshi sem peso no coração, não dá pra deixar esse filme sem falar de Mario, né? De 1993, aquele filme que foi horrível, né? Concordo com você. Impossível. E aqui embaixo de mim aqui, tem o Hector, ou como a gente costuma chamar, Thor. Fala aí, cara. Boa tarde. E aí, gente, eu sou o Thor, boa tarde, tudo bem? Já tô pronto pro Fatality e a gente tem que comentar, infelizmente, né, desse Mortal Kombat mais recente que saiu, que não tem como. É a franquia Mortal Kombat dando dores aos nossos corações. Vamos lá, então, introduzindo um pouquinho sobre as grandes obras que foram concebidas no mundo dos games e trazidas para o mundo dos cinemas. A gente tem algumas adaptações aí boas, algumas ruins. E a primeira que eu queria trazer para vocês é Tomb Raider, a franquia, né? Tomb Raider, a gente teve o filme lá com a Angelina Jolie e mais recentemente a gente teve Tomb Raider: A Origem de 2018. O que vocês têm a dizer sobre esse belo filme? Então, eu particularmente eu gosto bastante do primeiro, né, que é A Origem da Vida, que é o primeiro dela. Eu curto bastante esse filme, eu acho bem legal. E eu penso, eles realmente não foi tão bom, porque assim, né? Esse filme da Angelina Jolie, né? Foi quando ela já estava no auge dela, né? O pessoal. Acho que o que mais fez sucesso esse filme dela foi ela, né? Ela como atriz do que a própria personagem, né? Ela interpretando a Tomb Raider, né? E como você comentou, esse filme, né? O mais recente da franquia com Alicia Vikander, tinha momentos nesse filme que eu imaginei jogando ela ali, apertando o xizinho ali para ela pular, aquela cena do avião. Eu acho que assim, foi muito melhor, claro, né? Tem coisas a desejar, mas esse filme mais recente da Tomb Raider, para mim, é o mais perto, o mais fiel que chegou do Games. Complementando aí, Tomb Raider: A Origem, para mim, é o melhor da franquia dos cinemas. Ele traz uma história, como Sim, você falou, a gente tem a sensação que está jogando porque ele é muito próximo aos jogos da Crystal Dynamics, né? Os jogos, acho que são 4 sim. jogos distribuídos pela Crystal Dynamics que trazem um pouco da história que foi adaptada para o cinema. E eu acho que essa sensação de estar jogando tá bem relacionada principalmente com o primeiro jogo de 2014, 2013, que é o Tomb Raider. E foi o remake. Isso, é o primeiro Tomb Raider. Eu não sei se o César e se o Guilherme tiveram a oportunidade de ver tanto o da Jolie quanto o novo, mas se não Tive. tiveram, eu recomendo, que eu acho um E nenhum dos baita dois. filme. E é aquela coisa, né? Se você tá trazendo uma adaptação de um jogo para um filme, você sentir no filme que você tá jogando o jogo ou relembrando coisas, eu acho que é a melhor sensação que você pode ter nesse sentido, né? Com É, certeza. eu Concordo acho, plenamente com o Thor. eu acho que isso que você trouxe é importantíssimo e fica até mais fácil falar hoje em dia, porque os enredos dos jogos, a estrutura de como é criado toda a história é algo mais profunda, né? A gente tem, fugindo um pouco do tema, mas ainda sobre jogos, a gente tem The Last of Us, que tem uma história espetacular, digna de Oscar. Então fica mais fácil você fazer uma adaptação mesmo. Então por isso que eu sinto essa diferença entre o filme da Jolie e o filme de agora. Apesar que o filme de agora também não é uma maravilha, mas ele acerta em muitos pontos. E aí, só para dar o elenco desse filme novo, né, de Tomb Raider: A Origem, a Alicia Vikander faz a Lara Croft, ela que fez a garota dinamarquesa. O Alton Goggins, de Sons of Anarchy, ele tá em Sonic também, tem alguns filmes
porque ele faz parte, ele é muito bom. Ele faz o Matthias Vogel, que é o vilão do filme, né? E o Dominic West, de 300, é o pai da Lara, o Lord Richard Croft. O diretor é o Roar Utag, de A Onda, 2015, e Preso no Gelo, 2006. Um outro tema que eu quero trazer aqui, uma outra adaptação, e aí atingindo o coraçãozinho dos gamers, que eu sinto que vai causar ódio, vai causar discórdia, é Resident Evil. Toda a franquia, né? A gente tem adaptações em cinema, a gente tem adaptações em séries, em animações, mas nenhuma acertou como deveria. A primeira aparição, se eu não me engano, foi lá em 2002, com o Hóspede Maldito, que é protagonizado pela Mila Jovovich, acho que eu falei certo. E ele conta a história de Alice. Tem uma tentativa ali de se relacionar à história de Resident, mas eu sinto que ela se perde muito. Não sei se vocês têm o mesmo senso que eu. É uma, Pode falar, Guilherme. é uma tentativa completamente falha, né? Vamos concordar, porque o filme foi extremamente viajado. Eu acho que ele fugiu muito. Se for para trazer, se ele tentou trazer aquela adaptação do jogo para o filme, ou tentar deixar algo parecido com o jogo, eles perderam totalmente a mão ali. E realmente eu acho que. E eles ainda deram uma sequência, e foi, acho que, cada vez viajando mais. E se Só perdeu piorou, na história. só piorou. Só piorou. Mas, inclusive, o último filme do Resident Evil lançado, ele traz bem fiel, vamos dizer assim, a história do Resident Evil 2. Que ali tem cenas muito boas, muito parecidas, dos personagens, a caracterização, a ambientação são muito parecidas. Porém, eu acho que algumas coisas deixam muito a desejar. Eu acho que uma das que mais me chamou a atenção foi com relação ao Leon. E, querendo ou não, é o amorzinho da galera, né? Do Resident Evil. Não tem como falar de Resident Evil e não falar do Leon. Pô, Não dá. o Leon como aquele cara que vai pra cima, tudo. Ele num filme como um medroso é sacanagem, né? É muita sacanagem. É, Então, tirando esses pontos assim, eu acho que o filme até que é mais aceitável do que os antigos. olha, eu não assisti esse filme, é o Bem-vindo a Raccoon City. Ele saiu em 2021, no finalzinho de 2021, se eu não estiver enganado, ou começo desse ano. E Finalzinho de 2020. pelo que eu vi de crítica, o filme não é bom não. Dizem que os Residentes com a Mila Jovovich é bem mais aceitável do que a nova adaptação. Tem até a série da Netflix, né, que a gente tinha esperança de ser melhor, e pra mim é ruim igual. Pra mim, Resident é uma coisa horrível nos cinemas. Não sei qual a percepção do César, do Hector sobre, mas pra mim tem que parar. Esquece Resident, vamos partir pra outra. Eu gostei das três animações que tiveram. Não sei se o pessoal gostou, acho que teve muita gente que não gostou, mas não sei, eu acabei gostando das animações. O filme eu dropei no primeiro. Depois do primeiro eu não consegui assistir mais nenhum. Meu amigo ainda falou, mas o segundo aparece o Nemesis e tal, você vai gostar. Eu falei, não consigo arriscar não, cara. E então, dos filmes, eu não sei o que acontece depois do primeiro, também não tenho interesse em saber, porque eu vejo que o pessoal também não gostou, nem quis perder meu tempo. Agora, a animação, eu gostei pra caramba das 13, mas tem gente que não gosta. Acho que o Henrique não gosta, né? Você disse que não gostou das animações? As animações, na época, elas têm uma, se eu não me engano, a primeira é de 2004. Ela, pra mim, é a melhorzinha de todas, mas ainda assim não chega nem perto aos jogos. Os jogos de PlayStation 1 dá de 10-0 em história. Pra mim. A história dos jogos do Resident Evil, eu acho que elas sempre foram boas, assim. Eu sempre acompanhei bastante, que, querendo ou não, quando eu era pequeno e via meu amigo jogar, eu morria de medo, né? Primeira vez, nunca tinha visto uma criança, então você tinha medo, então eu assistia jogar. Mas você acaba criando um amorzinho ali pelo jogo, né? Quando você acompanha. Mas aí vem aqueles filmes, as animações e deixaram um pouco a desejar. Era uma coisa muito legal dos jogos do Resident, que ele criava um ambiente ali tenso e você ficava morrendo de medo. Eu lembro a primeira vez que eu joguei, no Play 1, eu nunca tinha jogado. E aí um amigo meu trouxe aqui em casa pra gente jogar, começou a chover, a gente fechou a janela, ficou escuro só jogando.
E ele tava jogando e eu assistindo, né? A gente ia trocando, tá? A parte que ele tava jogando, tipo, eu assim, meio tenso. E lembro que teve umas horas, quando apareceu o Nemesis, tipo, teve uma hora que ele apareceu, quando ele quebra a janela e ele aparece, tipo, eu pulava da cadeira. Eu gostava disso que o Resident trazia, esse medo, assim, pra gente, coisa que depois ele acabou perdendo, mas ainda o 4 foi legal pra caramba, mesmo não tendo esse medo, a gente ainda tinha um pouquinho de tensão. Vinha, por exemplo, aquele cara lá da motosserra que vinha, catava aqui no Lia e. Nossa, dava uma aflição. Muito bom. Eu acho que tem também o clima do fato da qualidade gráfica ser baixa, né? Dos primeiros Resident Evils. A gente tem o Resident Evil de PlayStation 1, que se eu não me engano ele foi feito em 96. Então a qualidade, claro que para a época a qualidade era muito superior ao que a gente tem hoje, tipo, de comparação, né? Mas eu sinto que eles conseguiram usar o que eles tinham de recursos gráficos para fazer uma ambientação que nem o César falou, assustadora, que às vezes você ficava ali tenso, você não sabia direito o que fazer. Eu tenho até uma curiosidade, na época que eu tive a experiência de ver Resident Evil no console, né, no PlayStation 1, eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu não conseguia jogar, eu ficava morrendo de medo, porque o negócio era punk. Era que nem o César falou, a gente fechava porta, a gente fechava janela, deixava tudo escuro e ia jogar. Só que eu dropava em 10 minutos de jogo, porque era assustador, cara. E só pra terminar Resident Evil, pra gente não se alongar muito aqui, a franquia, né, que eu considero da Mila, né, a franquia principal, ela teve 8 filmes, ou são 6 filmes, eu não recordo direito, é que é filme pra caramba. E o diretor Exato. dela foi o Paul W.S. Anderson. Tem uma curiosidade que eu vou trazer no final, que vai fazer sentido aí, e talvez a gente tenha que abolir esse cara do mundo dos cinemas. Não, velho, não tem como, mano. Ele na direção ali não tá, velho. Pelo amor de Deus. É. Eu concordo com o César, eu também gosto das animações. Eu sou muito fã das animações, das 3 animações que tiveram, e assim, também concordo com o Henrique porque a ambientação eles não pegaram. Beleza, as animações são boas, as animações são melhores que o filme, são melhores que a série da Netflix, porque a série da Netflix também não deu. Mas eu ainda engulo as animações, eu concordo com o César ainda. Eu sou fã das animações também. Essa série da Netflix saiu Não, em 2020. 2020. Cara, a pandemia me deixou perdidinho. Eu não sei mais quantos anos passaram desde 2019. É, Mas de Resident é isso, né? A gente falou um pouco aí, tem muita coisa pra falar, tem muita adaptação, tem livro, é uma lore enorme. Acho que a gente precisaria de um vídeo inteiro só pra falar sobre isso, né? Então vamos partir pra outra aí. Tem alguém trouxe uma curiosidade boa aí, um filme que eu não lembrava, mas hoje eu tô de Mario aqui. Tem um filme do Mario de 1993, esse aí o César trouxe pra gente. César, o que você achou desse filme aí? Então, nossa, cara, esse filme, ele é péssimo. Eu acho que mesmo que ele não fosse uma adaptação dos games, ele seria muito ruim. Tipo assim, eles são encanadores, né? O Mario e o Luigi são encanadores no Brooklyn. Eles estão lá naquela cidade, do jeito que é, né? O Brooklyn lá nos anos 90. E eles, como trabalhando como encanador, eles recebem os clientes e tal, né? Eles vão atender um chamado a menina que vai ser a princesa, mas não é nem a princesa dos jogos originais, é uma tal de Daisy, alguma coisa assim, né? E eles consertando o encanamento dela lá, ela é sequestrada, acho, eles vão atrás dela, e aí eles passarem para outra dimensão, o Luigi pula na parede, transporta para outro lado. Cara, é um filme horrível. claro, é um jogo clássico. É um jogo clássico onde ali uma plataforma, um encanador tentando resgatar uma princesa, derrotando os inimigos. Mas como você vai trazer ele? Que ele já é no meio da floresta ali, se você for ver dentro de castelo, você traz ele pro Brooklyn. Já começa por aí, né? Não dá muito certo. Ele foi visitar o E aí, Chris.
Os absurdos que eles fizeram dentro desse filme, pelo amor de Deus, é horrível. Esse filme, de 0 a 10, eu dou -1 pra ele. Merecido. Aí tem todo aquele desenrolar, uma história chata, assim. Nossa, a direção, o roteiro é muito ruim. Muito ruim. É um filme pra ser. O Mario de 1993. Eu não sou muito de passar pano, mas eu passo pano pro filme porque na época a indústria tinha algumas coisas boas, mas adaptações eu acho que, inclusive, Mario foi uma das primeiras. Que eles tentaram pegar um personagem de jogos e trazer para o mundo dos cinemas. Mas o que me preocupa nessa história toda é que envolve a Nintendo. Eu não sei como era a atuação da Nintendo na época, mas hoje em dia, cara, é horrível falar sobre Nintendo. A gente, para conseguir algum conteúdo para divulgação, alguma coisa do tipo, eles são muito chatos. Eles não liberam a marca deles de jeito nenhum. E eu não sei quem foi o responsável pela aprovação, mas eu espero que ele não faça mais parte da companhia hoje, porque olha, esse filme é realmente muito ruim. E aí, agora, aproveitando que a gente está no M, em franquia boa, franquia que todo mundo ama, a gente tem que falar da franquia Mortal Kombat. Primeiro com um filme lá de 1994 e agora com o mais recente em 2019 com o Mortal Kombat produzido pela Warner, que pra mim não deveria nem existir. Hector, você como um grande fã de Mortal Kombat, o cara que passa horas, passa meses e anos jogando, conta aí o que você achou desse filme. Sinceramente, eu prefiro 10-0 de 94, porque, pelo amor de Deus, mano. Sério, eu não consigo entender o que a Warner fez ali com o Mortal Kombat mais recente. Pra mim, não sai. E os caras ainda querem fazer uma continuação desse filme, mano. Não tem como, entendeu? Sério, não tem como. Não desce pra mim que os caras querem fazer a continuação desse filme mais recente de Mortal Kombat. Não dá, entendeu? Sabe? Os caras me usaram um personagem que ali, tipo, não tem nada a ver, que veio do nada, que tentaram encaixar na história do filme, mas, sinceramente, sabe? Ele derrotar o Goro, pra mim, não dá. Não dá. O cara me derrotar o Goro, como se não fosse nada, velho. Não, desculpa. Ai, Não dá. Acho que a reação do Guilherme Não dá. aqui é a reação que todo mundo tem quando fala desse filme, né? Eu Não não. dá, velho, não dá, sério. acho que já deixou bem clara a minha opinião, né? Só com a minha reação. Nossa, não dá, não tem como, porque assim, são tantos jogos, né? São 11, 12 jogos, se eu não me engano, e são histórias muito boas que você é só pegar ali, não, vamos fazer um Mortal Kombat, beleza, vamos. Então pega uma história de qualquer jogo ali, gente, pelo amor de Deus, é algo, sabe? Mortal Kombat X, que é maravilhoso, eu sou muito fã do X, sabe? Mas não, eles tiveram, a Warner teve que pegar uma história nova, não, vamos incluir um personagem novo, vamos colocar ele aqui e é isso. O pessoal vai, não, gente, não dá. E fora as sátiras, né, durante o filme, para poder falar, não, vamos dar uma homenagem ao filme aqui. Aí o cara, Fatality ali do nada, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não dá, entendeu? Tentaram fazer o filme mais 18, com cenas de, né, os Fatalities e tal, mas não tem como. Não tem como. Eu acabei nem assistindo esse filme de tanto que falaram mal, mas esse filme é a prova de que o trailer vende bastante. Porque quando a gente Gente, assistiu o trailer, a gente ficou hypado. Aí falaram, o filme vai ser para mais 18. Aí a galera, pô, o filme para mais 18 é isso que a gente esperava um Mortal Kombat igual o não jogo, tá como, sangrento, que arranca a cabeça. E aí o diretor vendeu pra caramba esse filme lá no Twitter, falou que ia ser, que a gente podia esperar que ia ser um baita filme, ficou fazendo suspense pra lançar o trailer e tal, aí quando lançou, eu acabei nem assistindo porque a galera falou tanto mal que acabou me broxando. Eu falei, não, deixa. eu, eu até só brinquei uma vez com o Henrique falou assim pra mim que o trailer era melhor que o filme todo, e tá certo. O Ah, trailer do Mortal Kombat é melhor que o filme inteiro, gente, sério, não tem o que falar. Daí Não tem o não- que falar. Na verdade, o trailer é o filme, né? Ele O trailer é o conta filme, exatamente. praticamente
70, 80% do filme. E eu concordo quando você cita que era tão fácil fazer essa adaptação, porque como eu citei lá no Tomb Raider, que agora você tem uma história bem construída, de jogos novos, né, uma nova geração, com um enredo construído, é a mesma coisa para Mortal Kombat. A nova geração ali dos 3 últimos, acho, 2 últimos, a gente tem um enredo muito bom, apesar de ser um jogo de luta. A gente sempre lembra que jogo de Sim. luta não tem uma história tão grande assim, tão vasta, né? E os novos Mortal Kombat têm uma história muito boa. Inclusive, eu coloco como desses novos jogos, um dos precursores a colocar histórias envolventes em jogos, né? E era simples. Fala com o pessoal que E desenvolveu joga o de luta, jogo né? e traz para o enredo. Você até pode inserir um personagem novo, mas fugir tanto do tema, do mundo Mortal Kombat como eles fugiram, acho que foi o pior erro que eles poderiam ter tomado na produção do filme como um todo, né? Isso sem contar a aparição ridícula do Scorpion, que dá, sei lá, 10 minutos do total de filme, e no trailer ele era praticamente o personagem Ele principal. era o tempo todo. O Então principal, acho que exatamente. E não foi o que aconteceu, né? Ele foi ali coadjuvante ali, só pra falar que a linhagem dele veio do Scorpion e é isso, tá aqui, ó, toma. ele foi o ponto de partida para a introdução de um personagem novo, né? E acho que Só eles isso. erraram nisso aí. Inclusive, a gente falou sobre o Scorpion. As duas animações recentes que saíram na HBO Max, elas dão de 15 a 0 no filme. As duas são muito boas. A segunda eu não gosto tanto, Muito boa. mas a primeira é muito boa. Ela tem a introdução muito parecida com o que eles tentaram colocar no filme, né? Com a intriga ali inicial entre Scorpion e Sub-Zero, e depois tem a construção da Sim. história. Mas isso mostra que a Warner tem um caminho para seguir, mas às vezes eles se perdem nesse caminho. Para mim é um pouco do que acontece no universo DC também, que as animações são muito boas e quando eles tentam trazer para o mundo da, da live action, né, dos personagens reais, eles começam a errar. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu. Com certeza, total. E não é nem só nas animações, os jogos também são incríveis. A Warner nos jogos, os jogos da DC, a própria franquia Batman Arkham é incrível, entendeu? É incrível. Só que eles não conseguem estar jogando isso pro cinema. Eu não sei o que acontece, sabe? Parece tão simples nos jogos, parece tão simples nas animações, mas chega na hora de fazer o negócio pro cinema, eles não. Eles erram. Eu acho que a gente for ver assim, o que, que deve acontecer? Eles vão falar, a gente tá fazendo uma adaptação, então não precisa ser 100% igual. Só que eles fugirem totalmente também é complicado, né? Que é o que acaba acontecendo. E infelizmente deixa muitos fãs tristes, assim, tipo, como eu fiquei decepcionadíssimo com o filme do Mortal Kombat, com os filmes da DC também. Pô, são coisas incríveis ali, tem tudo pra dar certo. Você quer fazer uma adaptação? Ok. Só não foge da história, que aí você foge. Aí você pode mudar até o nome do filme, né? Vamos concordar. Exatamente. E agora que a gente falou sobre joguinhos de luta, tem o famigerado Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme. Esse filme de 1994 também, se eu não estiver enganado. Que pra Isso. mim é. Eu até dou risada porque pra mim é uma sequência de erros. Guilherme, você trouxe esse tema pra gente, né? Você relembrou desse filme. Fala um pouquinho aí pra gente sobre esse filme, essa tentativa de fazer um filme aí. Cara, jogo de luta é incrível. Não tem nem o que falar. São jogos clássicos, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken. Mas eu acho que se você for trazer ele pros filmes, tem que fazer algo bem feito, né? Não trazer algo.
Tudo bem, tem atores famosos, mas você não tem uma história ali pra seguir e fica complicado, né? E o que acontece? O pessoal acha que só porque tem um ator famoso dentro do filme vai levar o filme, mas não é isso, gente. Não tem como, entendeu? A gente entende que, tipo, os games eles têm muita de luta, eles têm muitas histórias interessantes, mas é curtinho, né? Conta uma historinha, tem a luta, aí entre uma luta e outra tem uma história. Mas, por exemplo, a história de Tekken é muito da hora, cara. Tem ali 3 gerações, tem o Heihachi, depois tem o... Esse é o nome do filho dele, depois tem o Jin. Então tem 3 gerações ali, um brigando contra o outro. Tem uma história muito legal. Se eles conseguissem levar isso pro cinema sem fugir disso, aí que chega lá no cinema, eles querem encontrar, tipo, revolucionário, eles pegam só, tipo, tá hypado, a galera gosta desse jogo, vamos fazer um filme. Tá, mas vamos. Aí conta outra história, inventa uma outra história, não é o que a gente conhece. É claro que a gente vai meter o pau. Eu acho que cutucar o pessoal que joga videogame é igual você chegar, sei lá, pra quem curte muito Harry Potter ou uma franquia desse tipo e fazer besteira. Você tenta mudar tudo, você vai receber crítica, né? E Tekken também, Vai. se eu não me engano, tem um filme, né? De Tekken que também eu acho que eu nem Tem. vi esse filme, porque, né? Experiências não muito positivas Não aí. tenho, mas eu acho que falavam de fazer um 2 desse filme. Meu amigo. Não tenho certeza, mas eu espero que seja só Uma confusão boato. minha. Boato, porque não merecia nem o primeiro filme. Ruim. Se eu não me E é engano, é a engraçado, Netflix tipo, que vai fazer um anime novo, né, de Tekken. É a É, Netflix que vai sair, né? é. Eles eu têm acho que previsão para fazer uma série, uma animação, né? Mas como série, como seriado, e se eu não me engano, começa o lançamento tá previsto para o ano que vem, 2023. filme de luta, desde 1990, mais ou menos, muito filme de luta, né, que Hollywood faz. Então não seria difícil fazer um filme bom de luta com um roteiro adaptado direto do videogame. Mas aí teve Dead or Alive, não sei se o pessoal conhece, era um jogo de luta que eu gostava. Fizeram um filme também que ficou péssimo. Eu só ia comentar também do Street Fighter, mas também não tem muito para falar desse. Ele já começa entregando. Chama Street Fighter a última batalha. A gente agradece que seja a última batalha. Uma próxima batalha. Tem ali uma cena. Você lembra? Tem uma cena nada a ver do Van Damme que ele dá um soco assim. Acho que aparece o braço dele com a tatuagem do. Acho que ali só quiser. Tatuagem da bandeira dos Estados Unidos, se eu não me engano. Acho que ali só quiseram fazer um. Os países é foda e tal, alguma coisa assim. É o Ryu, quem. E, na verdade, a história ali é meio que os dois, né? A amizade dos dois, e aí eles vão enfrentando, se superando, enfrentando desafios e tal. Mas ali eles ficaram. O jeito que colocaram eles é desonroso. Prendem os caras. Se eu não me engano, acho que é totalmente descaracterizado. O Ken, acho que com cabelo curto. Não lembro bem, mas eu lembro que a gente não conseguia comprar que eram os personagens ali. Jogos de luta são, para mim, cara, você tem que ter uma mão muito boa para adaptar. Porque, é que nem eu falei, né? Como o César mesmo citou, a própria história que os jogos trazem é coisa de, sei lá, são 6 capítulos curtinhos ali, geralmente, né? A gente tem isso em Street Fighter, a gente tem esse Tekken, que Tekken pra mim, depois de Mortal Kombat, é o que constrói uma história mais legalzinha ali, que você se prende um pouco. A gente tem o The King of Fighters. Pra mim, é um jogo que poderia dar caldo no cinema, porque a gente tem personagens ali que tem uma história boa em geral, né? Não só um ou outro. Trazendo para o mundo de Street Fighter aí, você tem um universo muito focado no Ryu e no Ken, né? Então é mais difícil construir uma história como um filme. Já no The King of Fighters, não. A gente conhece a história do Rugal, a gente conhece muitas histórias ali que dá para adaptar de um jeito mais fácil. Não sei, eu não sou cineasta, eu não sou criador de histórias, então, mas eu tenho essa
essa percepção que para mim seria mais fácil adaptar um jogo desse tipo. O The King of Fighter, ele tem... Não lembro quantas animações, umas 3 animações. Eu nem lembro se é The King of Fighter ou é Fatal Fury, né? Porque o The King of Fighter ele veio ali do Fatal Fury. Mas ele conta ali um pouco da história do Terry e do Andy, né? Que são irmãos, e aí da amizade com o Joe. E, se eu não me engano, entra um pouco do Yori. Faz tempo que eu assisti, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu gostei. Se pegasse assim essa linha e conseguisse passar, trazer pro cinema, ia ser legal. Para quem não lembra, para quem não conhece ou não ouviu falar, tem uma adaptação de um jogo que os asiáticos amam muito. Lá na Ásia, o pessoal se veste, tem festival, que é Monster Hunter. Foi uma adaptação trazida pela HBO Max, Warner talvez, eu não tenho certeza do estúdio, que foi lançado em 2020, como eu citei, e traz ela, Mila Jovovich, e como diretor, o J.W.S. Anderson. Ele tá em todas. Monster Hunter, para quem não conhece, é uma história meio um RPG ali de ação, né, onde você caça alguns monstros gigantes, tem dragão, tem dinossauros, tem muita coisa, é um baita jogo. Eu tive a oportunidade de jogar ele a primeira vez no PSP, no Monster Hunter 2, que ali me conquistou e até hoje eu tento jogar. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme, mas se não tiveram, não assista porque é horrível. Ele é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ele erra em tudo que ele tenta. A história dele é basicamente a Artemis, né, que é interpretada pela Mila, tem um grupo de soldados ali, acho que é ela e mais 4, e do nada eles são transportados para um outro mundo, que é o mundo de Monster Hunter, né? E ali eles começam a enfrentar monstros, começam a fazer a sua história e do nada esse portal ali no enredo, né? Esse portal se volta para a Terra, os monstros tentam vir para a Terra e aí você tem uma briga de tanque de guerra com um dragão. Fica confuso, eles fogem totalmente da lore do jogo, né? Que você não tem arma, tipo arma de guerra, né? Que dá tirinho no monstrinho, mas é só você usar o que o monstro te dá para fazer armaduras, né? Ou armas e coisas do tipo. E aí o pessoal jogou um tanque lá e falou, vamos ver o que dá e vamos ver se a galera gosta. E aconteceu o que aconteceu, É né? isso. Eu não sei a experiência de vocês, mas para mim esse filme eu coloco como o pior de todos que a gente conversou aqui. Para mim esse é o pior, disparado. Tem Mario, né? Não dá pra botar ele como o pior. Eu acho que Mario ainda eu passo um paninho porque Mario foi Não tá bom. como eu citei lá no É começo, né, sim. quando a gente estava falando sobre Mario, foi uma das primeiras tentativas de adaptar. Então, você não tinha a experiência de fazer, de pegar uma história de videogame, principalmente do Mario, que apesar da história ser boa ali, não era uma história tão é, grande, né, para você adaptar. Já Monster Hunter não, você tem, sei lá, 20 anos acho que são 22 anos de Monster Hunter e pô, os caras erraram demais. Desculpa E esse interromper. filme ainda tem uma cena pós-créditos ainda. Ele Só dá pra a piorar. entender que vai ter sequência. Ah, Exatamente. é triste ouvir essas coisas. Espero que não tenha. Chega a ser triste. Bom, fugindo de Monster Hunter, um filme para um filme mais ou menos, a gente tem Warcraft. Guilherme lembrou bem desse filme aí, eu já tinha até esquecido. Para mim é um filme ok, não é nada grande, nada ruim também. Eu acho um filme ok, um filme de sessão da tarde. Eu gosto dessa classificação. Acho que ele traz bem aquela coisa do jogo, né? Que se você for ver, é um jogo fantasioso. A gente tem um RPG, um dos pais ali do RPG, né? Eu considero como. Até hoje eu considero como o melhor RPG. Eu acho que ele revolucionou bastante coisa, trouxe bastante braços para outros jogos. É um queridinho da galera também. E o filme, trago ele como um filme ok também, porque é uma coisa fantasiosa, é aquela coisa de humanos contra orcs. Faltou outras raças, mas ainda é aquela coisa, né? A diferença de dois mundos ali, o jogo. O jogo não, o filme, perdão.
E o jogo é tudo junto ali na ambientação. Então, eu acho que não fugiu tanto. Acho que é um filme sessão da tarde, vamos classificar assim. Eu não sei. Então é O, ok o também. César, que é um pouco mais velho que eu, eu acho que ele. Não sei se ele teve a oportunidade, mas ele frequentou Lan House também. Eu não sei se ele teve a oportunidade de jogar Warcraft na Lan House, mas aquele Warcraft The Reign of Chaos, se eu não estiver enganado, é esse o nome do jogo, que traz o Arthas, traz muito da lore do Warcraft que foi consagrada a partir dali. Não sei se ele teve a oportunidade de assistir o filme e tentar comparar com o que a gente tinha na época de Lan House ali, né? Para ter uma avaliação do filme em si. Para mim, eu classifico ok, porque eu acho que eles abordaram o que dava para abordar ali. E, claro, poderia ter mais coisas, mas para mim, eles conseguiram acertar em alguns pontos, erraram em outros, então tá ok. Eu praticamente morava na Lan House. Eu saía da escola, eu ia pra Lan House, quando dava noite, a gente fazia corujão, era direto, mas meus jogos era só CS e MSN. Mas eu conhecia, eu vi o pessoal jogar muito esses jogos assim, Warcraft e, e Diablo, mas eu só tomei conhecimento mais dele, assim, da história pelo filme mesmo, depois que eu assisti. Mas até então não conhecia nada. O Warcraft é jogo de. Eu também tô na mesma vibe que você, né? Não conhecia, não. Fui pegar com o filme também. O Warcraft. Então, aí, assim, achei o filme mais ou menos, até achei legalzinho, as cenas, assim, de luta, da batalha, os efeitos, achei legal, mas aí, pelo que eu vi que a galera que conhecia o jogo, conhecia a história, eles não gostaram, não. É que a história de Warcraft ela é muito densa, né? E trazer isso para um filme. Eu acho que se fosse uma série, eles iriam acertar mais. Uma série meio Game É, of Thrones, sabe? Nessa pegada, eu acho que seria mais acertado. Mas para mim, eu também. como eu disse, é um filme ok. Não acho que seja terrível, não acho que seja excelente. Acho que tá ali. Assiste. Tô sem nada para fazer. Ah, faz tempo que eu não assisto. Assiste. Você vai perder uns tempos aí. Sessão da tarde. É, um filme de Família, sessão da se você quiser tarde. assistir. É um filme família. Tem até o bebê Orc no final. Aí, ó. Filme É, família. então. Mas, falando sobre magia, falando sobre franquia amada, a gente tem o filme de Assassin's Creed, que pra mim é outra. É erro atrás de erro. Curiosidade, eu li acho que 7 livros da franquia Assassin's Creed. Então vocês imaginam como dói o meu coração falar nesse filme, né? O Hector também teve a oportunidade de ler o livro na mesma época que eu, mas o 3 livros. Guilherme, o Guilherme que trouxe o tema pra gente, eu não queria falar sobre Assassin's Creed, ele trouxe. Fala aí, Guilherme, o que você acha desse filme aí? Cara, quando você tem os jogos, aquela coisa, pô, um assassino, ele disfarçar na multidão, aquela adaga que sai do pulso dele, do punho. É incrível a franquia de jogos de Assassin's Creed. Mas o que eles fizeram com o filme? O que foi aquilo? De verdade, é como eu falei. Eu acho que você tem um roteiro, você seguir ele é uma coisa. Mas você trazer algo totalmente que foge dos jogos, se você tá fazendo adaptação, você foge, pode mudar até o nome do filme. Pra mim, Esse filme. é um Assassin's Creed. É um filme de alguma coisa. Não é nem de um assassino, é de alguma coisa. Então, pra mim, é péssimo aquele filme, é horrível, dói o coração, como você falou, pra quem é fã. É triste até de comentar, viu? Assassin's Creed é erro atrás de E erro, né? o problema não foi nem a atuação, né? Porque a atuação esqueci o nome do ator, meu Deus do céu. Ele é o que Bender. faz isso, né? Isso. A atuação dele é boa, eu gostei muito da atuação dele. Mas o problema é o roteiro, né? O roteiro, eles tentaram trazer o Animus, mas, Não dá. entendeu? Igual o César falou, igual o César não, perdão, o Henrique falou. A gente lê o livro, né? Ele leu alguns a mais do que eu, mas eu também li.
E, assim, pra quem sabe de Assassin's Creed nos livros, mano, ter visto o filme, nossa, sério, foi decepcionante. É coração partido, né? Não tem como. Assassin's Creed era o caso do. Você tem o conteúdo aqui, pega qualquer livro e faz a história. Você vai fazer um filme bom. Os caras conseguiram fazer um filme ruim. Eu Né? acabei ganhando os 3 livros de presente também. Eu li os primeiros. O primeiro eu achei excelente. Joguei um pouquinho, acabei gostando pra caramba. E aí também quando eu assisti o filme, eu acho que eu não consegui assistir esse filme até o final. E, tipo, E nessa época, um pouco antes, eu jogava muito também Prince of Persia, mas eu comecei jogando logo Areias do Tempo. É, E a galera ficava brava comigo porque eu falava que eu gostava mais de que God of War, mas eu gostava, fazer o quê? E aí eu lembro quando saiu o filme, também foi uma baita decepção, uma adagada no coração, queria usar as Areias do Tempo e voltar no tempo para não ter assistido aquela porcaria. olha, eu vou ser bem sincero. Eu assisti, porque quando o jogo foi lançado, eu tinha 4 anos de idade, né? Foi lançado em 2003 o jogo. Então, a primeira coisa que eu vi foi o filme. Pra mim, que nunca tinha ouvido falar de Príncipe da Pérsia, assistir aquilo pra mim foi mágico. Eu gostei do filme, eu gosto do filme. Eu não eu posso, gosto. eu não posso criticar porque eu gosto, eu acho que é um bom filme de ação, tem uma história legal, eu acho que ele abrange bastante coisas ali sobre, tipo, eu acho que ele não deixa furos no filme. É um filme que você entende ele do começo ao fim, mesmo você sendo uma criança, que eu assisti, eu tinha uns 10 anos de idade. Então, você é uma criança e você consegue entender um filme todo desse porte, ele estava vindo de um jogo, eu acho que é incrível. Mas depois que eu joguei o jogo, eu falei, não tem muito a ver com o filme, mas eu ainda gosto dos dois, então eu não posso falar nada. Uma Talvez seja mais ou curiosidade. menos isso que ia acontecer comigo depois que eu jogasse Warcraft. Depois eu olhasse para o filme e falasse, pô, realmente não tem nada a ver. Uma curiosidade, vocês trouxeram o Príncipe da Pérsia aí. Foi muito a própria Ubisoft, né, que é a detentora de Príncipe da Pérsia e de Assassin's Creed, fala que só existe Assassin's Creed hoje porque existiu o Príncipe da Pérsia lá em 2003, né, no PlayStation 2, 1, 2, uma coisa assim. E a própria Ubisoft cita que só existe Assassin's Creed porque existiu o Príncipe da Pérsia. E você consegue achar muitas referências, né, de um no outro. E acho que Parkour mesmo, é uma referência. Acho que é a melhor, né? Não tem nem como. E se você for ver o de hoje, você tem o Assassin's Creed, acho que é Odisseia, se é eu o não estou Odyssey. enganado, que é o que se passa no Odisseia, não sei, que se passa no deserto. Você tem Uhum. muitas dessas referências do Príncipe da Pérsia, as Areias do Tempo. E é um É, o filme, enquanto no só jogo corrigindo, né? no deserto, né? Então você tem bastante dessas referências. Mas eu acho que, como o tutor falou, a maior referência que a gente tem é o parkour, né? Parkour, Parkour, Sim. a questão do estilo de luta, se você for ver, também é bem parecido. o Ambientação e tudo mais, eu acho que são coisas bem parecidas. eu acho que, como eu coloquei, né, como a própria Ubisoft coloca, a base do Assassin's Creed em si é muito trazida do Príncipe da Pérsia. A movimentação, a ambientação muda um pouco, mas ela tem uma pegadinha ali, Príncipe da Pérsia, tanto que em muitos fóruns por aí o pessoal fala, né, que Príncipe da Pérsia não foi continuado, né, não tem uma história nos videogames porque existe Assassin's Creed. Então, o Assassin's Ah, Creed Sim. acabou virando o Príncipe da Pérsia, que deveria ter a continuação. Aliás, vai ter remake, eu acho. A Ubisoft prometeu esse remake, até hoje Foi, não foi saiu, estão adiado várias cancelando. vezes, mas é pra ter um. Mas um dia sai, eu espero. cara. E agora, para finalizar os filmes que a gente precisa falar, tem uns que a gente não queria, tem outros que a gente quer, mas tem um que eu acho que, sem sombra de dúvidas, todo mundo aqui gostou. A sequência tá aí, saiu há uma semana atrás da data de gravação desse vídeo, que é Sonic.
Sonic de 2020 traz a história do nosso queridíssimo ouriço azul, que veio para rivalizar com esse carinha aqui, ó. Na época do Pega. Sega. E para mim é a melhor adaptação. O primeiro eu já achava muito acima da média em adaptações e a gente teve a oportunidade de ver o segundo. Inclusive, se você não viu ainda, tem um vídeo falando sobre o trailer por aqui, vai aparecer em algum lugar aqui. E a gente já está preparando conteúdo novo sobre o filme novo de 2022. Mas Sonic de 2020 para mim é um dos melhores, das melhores adaptações que a indústria conseguiu trazer do universo de games para o universo dos cinemas. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, se vocês têm a mesma ideia, mas para mim é disparado a base que todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que olhar esse filme e falar, ah, tá, esse é o caminho, aí, trazendo cenas de ação, ou trazendo o enredo para o seu próprio jogo, né? Mas seguir essa base de fanservice, de piada, de abraçar o gamer e trazer para o cinema. Exatamente. Eu acho que. Eu ainda não assisti o 2, o segundo filme do Sonic, mas o primeiro eu acho excelente. Inclusive, eu queria agradecer a todo o pessoal da internet que criticou aquele primeiro Sonic que a gente ia ter, que é horrível. Aquele ouriço, O que era aquele aquilo, ouriço. pelo amor de Deus? Era uma criança fantasiada, né? Não era o Sonic. Então, eu queria agradecer a galera da internet por isso, por ter conseguido consertar e trazer um Sonic decente pra gente. E a história do filme eu acho muito boa. Acho que é bem fiel, assim, se você for ver. E o segundo filme, pelo que eu vi, pelos trailers e tudo mais, parece que tá muito bom. Eles trouxeram o Tails e o Knuckles, se eu não estou enganado, que são personagens que eu sou extremamente apaixonado no universo de Sonic, e não um dos meus favoritos. Então, eu espero que eles continuem, que agora todas as produtoras que forem fazer adaptações de jogos para filme, que sigam pelo menos essa linha do Sonic. E é uma linha que a gente tá vendo que não tem erro, né? E se continuar assim, que só melhore. Foi uma excelente adaptação, porque igual a gente tinha falado, por exemplo, o Mario no Brooklyn é um negócio meio nada a ver, mas também o Sonic que vivia numa floresta, a gente pensou como é que vai fazer, tipo, o Sonic Na cidade interagindo com as grande. pessoas na cidade. E aí eles souberam construir muito bem. O que eu gostei é que eles não jogaram direto assim, ó, pá, tá lá, tá na cidade. Eles construíram desde o começo, o Sonic pequeno, na floresta, trouxeram uma história ali. Adaptaram um pouquinho que estava fora do jogo, né? Com aquela história da coruja e tal. Mas eles inseriram o Sonic ali na cidade, foram construindo a história. Achei muito legal. Se eu não tô enganado, o Sonic, ele vivia lá no mundo dele, e aí acho que ele entrou num portal, num anel, e veio pra Terra, e quando ele veio pra Terra, ele ficou numa floresta, antes de ir pra cidade, inclusive. Eu não estou enganado, porque ele vivia numa toca de porco-espinho, de ouriço, se eu não estou enganado, no primeiro filme. Então acho que eles souberam trazer muito bem o personagem. Souberam trazer a adaptação correta, digamos assim. E eu acho que sem sombra de dúvidas, é a melhor adaptação que a gente tem de jogos. E é aquilo, né? Quando sabe ouvir os fãs, né? Sabe fazer as coisas. Vamos esquecer os engravatados e vamos ouvir os fãs. E deu certo, né? Sonic é a prova viva de que você ouvir os fãs, dá certo, né? Não. Eu também ainda não assisti o segundo, tô querendo bastante, mas assim, né, pelo que eu vi, pelas críticas que eu vi, que eu li, o pessoal tá falando muito bem desse filme, que é uma sequência maravilhosa e que conseguiu ser melhor que o primeiro. Então, e olha que é difícil alguma coisa ser melhor que o primeiro filme, né? Não é sempre que tem alguma coisa, não, vamos lançar o segundo para ser melhor. Beleza, os caras conseguiram fazer isso com o Sonic 2. Então, é seguir esse caminho. É seguir esse caminho, sabe? Poder fazer, igual o Guilherme falou, as produtoras pegar o Sonic como exemplo e vambora. Né? Vambora, vamos fazer, vamos ouvir os fãs, porque assim, né? Em questão de fã, né? Tem coisa que é difícil. Eu não queria falar, não, né? Mas tem coisa que tem que estar cuidado.
Ouviu Assassin's Creed? Ouve os fãs. Warning, né? Warning, DC, difícil. Você citou, tem coisas que é difícil para os fãs, então eu tenho que dar um alerta aqui. Eu falei lá atrás, no começo do vídeo, sobre o diretor Paul W.S. Anderson. Cara, você jogar adaptação de games na mão desse cidadão, que faz excelentes filmes até, é uma perdição. Se liga a lista. Ele fez Mortal Kombat de 1995, ele fez Castlevania, que foi cancelado, ele fez Monster Hunter Meu Deus. 2020 e a franquia inteira de Resident Evil. E pra mim todos são ruins. Então E acho o Mortal que... Kombat 55 consegue ser melhor que o novo. Exato. Então acho que a gente tem que evitar, né? Deixa o Sr. Paul fazer outros filmes ali. Fica quietinho. E pra finalizar, uma menção honrosa que a gente tem que fazer, eu acho que é um dos melhores jogos, se não o melhor de PlayStation 2. Tem God of War lá, mas, né? É Shadow of the Colossus, que iria ter um filme, mas parece que não vai ter um filme. Guilherme, conta essa história aí. Então, eu como um fanato de Shadow of the Colossus, meu jogo favorito do PlayStation 2, no PlayStation 4, o remake que eles trouxeram, eu joguei, é a maior obra-prima, é meu neném, é meu xodó. Acho que em 2009, se eu não estou enganado, que eu ouvi falar recentemente. 2009 eles estavam... Shadow of the Colossus estava para ganhar um filme pela Sony Pictures, se eu não me engano. E o produtor ia ser o Kevin Misher, que ele fez ele foi o produtor de Escorpião Rei, o The Rock, que aquele filme é bom. Eu, pelo menos, acho. Só que, por muitos problemas, o Mito Ueda, que é o criador de Shadow, ele tava tudo trabalhando no filme e tudo mais, só que eles não encontraram um diretor pro filme. E aí acabou que, por outros motivos, acabou que não teve o filme. E eu creio muito também, porque assim, o Mito Ueda é um cara bem exigente. A gente pode ver com o Shadow como que foi, porque a princípio o Shadow era para ter diversos, acho que 48 colossos, diminuiu para 24, depois os 16 que a gente conhece. E assim, o Mito Ueda é um cara exigente. Então, eu creio como um fã que, por muito de conta disso também, que não teve alguém para dirigir o filme. Mas que se tivesse um filme, eu tenho certeza que ia ser uma obra de arte, assim como é o jogo. Porque eu acho que não tem como. Aquele jogo é sensacional demais. E acho que um filme dele ia ser incrível. Ou a gente teria o Mario de 1993. Fica aí. É. Bom, acho que é isso, né, gente? A gente trouxe uma lista enorme aí de filmes, adaptações. Chegamos a séries, animações, o papo rendeu. E para finalizar, eu queria que vocês indicassem aí alguma coisa que vocês estão fazendo, vendo, fazendo, jogando no final de semana. Eu, por exemplo, estou acompanhando duas séries, estão saindo semanalmente, que é Halo e também a série do Cavaleiro da Lua na Disney. E jogando o Marvel Guardians of the Galaxy, que para mim teria que receber o Game of the Year, mas é uma opinião própria. Conta aí, César, o que você está fazendo, o que você indica aí pra gente fazer no final de semana? Cara, como eu terminei Cobra Kai pela terceira vez, porque eu tô muito ansioso pelo próximo, eu não peguei para assistir nada ainda, tem uma lista muito grande. De jogo também não tô jogando nada, só tô terminando de ler. Terminei de ler Morte no Nilo para assistir o filme que vai sair, da Agatha Christie. Comecei a ler Crimes do ABC dela também. Por enquanto é a única coisa que eu tô fazendo, esperando para ver qual próxima série que eu vou pegar para maratonar. Excelente. Guilherme, sua sugestão aí. Ó, fim de semana, assim, recomendar pra galera, nessa pegada de jogo aí e adaptações que trouxeram, tem uma que lançou no final do ano passado, se não estou enganado, que é Arcane, de League of Legends. Eu jogo League of Legends, é um jogo que eu gosto, e Arcane é uma série que tá incrível, por mais que você não jogue o jogo, ou que
você não goste, a série eu acho que vale muito a pena assistir, porque ela tá muito boa, muito bem produzida. Tá para lançar, se eu não me engano, ou é no começo do ano que vem ou no final desse ano, a segunda temporada de Arcane. E jogar também que eu jogo bastante, além do meu Shadow, é o God of War, o de 2018, que eu acho esse jogo sensacional até hoje. E pô, é uma obra-prima e eu tô esperando ansiosamente por God of War Ragnarok, que promete muito esse jogo, uma história de tirar o fôlego. Então, é isso que eu recomendo, galera. Baitas recomendações. Para finalizar, nosso querido amigo Thor deve estar assistindo a mesma coisa que eu, que a gente costuma assistir as mesmas coisas das mesmas épocas. Recomenda aí, cara. Eu puxo um gancho pra Halo. Gente, se vocês tiverem a chance de assistir. Assim, eu nunca joguei Halo. O que eu sei de Halo tá sendo pela série. E, assim, saiu, acho que essa semana, né? Saiu o terceiro episódio. E tá muito bom mesmo. Cavaleiro da Lua também, tá incrível. A minha recomendação é pra quem tem, né, a HBO Max aí, assistir Superman Lois. Tá saindo novos episódios essa semana, de até assistir. Superman Lois tá muito bom mesmo, tá? É o Superman que a gente queria nos cinemas, mas não tem, mas a gente tem nas séries. Então, né, a HBO conseguiu fazer isso daí. E assim, eu não. Sério, quem puder assiste Superman Lois, porque é muito bom a relação dele como Superman mesmo, a relação dele como pai, a relação, né, de casados dele com a Lois é incrível, a relação dele com os filhos também, né, como ele aborda ter um filho com superpoderes, né, porque é o Superboy, o John, e é muito bom. Se você tiverem a chance, pessoal, assista Superman Lois, eu recomendo. Para você aí que não sabe o que assistir no final de semana, eu e o César, a gente gravou algumas recomendações no nosso último vídeo no canal. Então, ele vai aparecer provavelmente aqui, ali, aqui, sei lá, em algum lugar aqui. Mas se não aparecer, você pode entrar lá na nossa página, nosso canal, que vai ser o último vídeo postado, claro, depois desse, que tem algumas indicações lá do que a gente estava vendo, do que a gente propriamente indica para vocês verem. E para finalizar, eu só queria primeiro agradecer ao Hector, ao Guilherme também pela presença, ao César que aqui está sempre, né, meu fiel companheiro, a gente sempre debatendo temas aleatórios, trazendo coisas leves, às vezes pesadas e às vezes recebendo alguns hates. Guilherme, para finalizar, por favor, finaliza aí, manda agradecimento para quem você quiser e fala a sua rede social aí para a galera te seguir. Galera, queria só agradecer aqui. Obrigado pelo convite, Henrique, César. Obrigado, Thor, por essa resenha incrível, por esses filmes ruins que a gente conversou, por esses filmes bons também. E, bom, me sigam lá no Instagram. Meu Instagram é giga_dsg. Faça esse Instagram aí, meu amigo. Hector, por favor, seu agradecimento aí. Bom, agradecer a vocês, com certeza, pelo convite, que essa resenha foi bom demais, sério. Foi incrível. O meu Insta é senhor_de ferro. Senhor_de ferro. Senhor de ferro, meu Insta. Segue lá, rapaziada. É isso, eu não vou pedir pro César falar o dele, porque né, é o César. Mas segue a gente também. Arroba Então, canal, sim, canal senhor underline Verdade. editor, senhor Gente, editor, tá aqui. acho aí as redes sociais de todo mundo. É isso. Bom, para finalizar, eu queria dar um recado importante aqui para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. A gente está começando, tentando começar lá no Spotify. E às vezes as nossas conversas passam um pouco dos 30 minutos ali. E acho que é importante para você que vai para academia, tá, sei lá, lavando uma louça ou jogando um jogo que seja, que não tem tempo de ficar vendo o vídeo, mas dá para você acompanhar lá ouvindo a gente no Spotify. E para você que só está acompanhando a gente no Spotify, corre lá no YouTube, a gente tem algumas inserções legais, os bate-papos, tem caretas e coisas aleatórias aparecendo na tela. Então acho importante você dar uma corrida lá no YouTube. E é isso, né, pessoal?
Isso aí. Valeu. Obrigado por vocês participarem aqui com a gente. E logo, logo a gente pode gravar mais um, né? Porque tem muito filme para falar mal, não só adaptações de games, mas adaptações também de séries, desenhos e animes. Falou!